Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da Boson Treinamentos e dando continuidade ao nosso curso de redes, hoje nós vamos continuar falando sobre o protocolo Spanning Tree. Então na última aula nós vimos aí o que faz o protocolo Spanning Tree, para que ele serve, e hoje a gente vai dar alguns detalhes sobre os estados em que uma porta em um switch com Spanning Tree habilitado podem assumir. Então a primeira aí que a gente vai ver no protocolo Spanning Tree é a porta blocking, que é uma porta basicamente, como o próprio nome indica, é uma porta que está bloqueada. E ela é bloqueada provavelmente porque ela causaria um loop caso estivesse ativa. Por isso que ela não faz encaminhamento dos pacotes. Ela continua recebendo BPDUs, porque eventualmente ela pode mudar o seu estado, mas a princípio uma porta bloqueada ela não vai encaminhar os quadros e nem recebê-los, né? Ela só vai continuar recebendo os BPDUs. Aí nós temos a porta listening. A porta listening é uma porta que ela é muito similar à porta bloqueada, né? No caso, ela não encaminha os quadros e ela também não popula a tabela MAC. Quando que isso acontece, né? Basicamente assim, imagina que não tenha nada nessa porta e que você coloque então um dispositivo ligado nela ali. Esse dispositivo pode ser, por exemplo, um switch, né? E esse switch, quando ligado nessa porta, pode provocar um loop. Então ela vai aguardar os BPDUs para verificar se ela pode ou não se tornar uma porta de encaminhamento, né? De acordo com o que ela estiver recebendo, de acordo com as informações que ela estiver recebendo aí dos BPDUs, tá certo? Aí logo depois ela passa para um estado chamado Learning. Nesse estado ela ainda não encaminha os quadros, mas ela aprende os endereços MAC e ajuda a construir a tabela MAC, tá certo? E aí, enfim, ela se torna uma porta forwarding ou uma porta que faz encaminhamento. É uma porta normal, uma porta de switch normal que recebe e envia os quadros, tá certo? E temos também um estado chamado desabilitado, que é uma porta que pode ser desabilitada manualmente pelo administrador de redes, para não estar causando problemas, tá certo? Existe um pequeno efeito colateral em todos esses estados, que é o seguinte: quando a porta está em listening, né, você plugou alguma coisa e ela fica em listening, ela vai demorar uns 15 segundos até que ela analise e verifique os BPDUs. E depois ela vai gastar aí mais uns 15 segundos no estado learning. E depois ela vai começar então a encaminhar os pacotes. Esse é um tempo médio, né? E ela demora mais um tempo também para ela se tornar uma porta bloqueada. Bom, e esse é um efeito colateral, né? Esse tempo que ela gasta para fazer isso é um efeito colateral. Hoje em dia, imagina que chega um cliente na sua rede, ele espeta um notebook dele ali, um notebook novo, bastante rápido, com bastante memória RAM, um i3 de terceira geração. Em 30 segundos, essa máquina ela já carregou o sistema operacional e muitas vezes já está procurando o servidor de DHCP na rede, né? Então, 30 segundos para uma porta mudar de estado, de bloqueada, por exemplo, para forwarding, é muito tempo hoje em dia, né? Não é muito tempo, mas a gente sabe que para o cliente é muito tempo. Então, por isso foi criado o Rapid Spanning Tree, né? E o que é o Spanning Tree rápido? Ele tem algumas diferenças, né, em relação ao Spanning Tree original, que faz com que esse processo de alteração do estado das portas seja mais rápido. Então ali na tabela tem uma comparação, né? Então o Spanning Tree Protocol original, o 802.1d, por exemplo, tem a porta blocking, tá certo? A porta blocking no RSTP, que é o Rapid Spanning Tree, que daí já é o padrão 802.1w, ela vai ser chamada de discarding, né? E nenhum dos dois, e nenhuma nem outra, ela aparece como uma porta inclusa na topologia ativa, né? As duas estão bloqueadas e as duas não aprendem e não ajudam a popular endereço MAC. Aí a gente tem, por exemplo, a porta listening no protocolo Spanning Tree.
que no RSTP ela também é considerada uma porta de discarding. Essa porta ela aparece como ativa, só que ela também não está aprendendo o endereço MAC. E as outras duas portas, o learning e o forwarding, elas são iguais, né? Elas são praticamente iguais nos dois protocolos. Para ficar um pouco mais fácil você entender as diferenças do que ele faz, a gente tem aqui o papel que essas portas têm na rede, tá certo? E o que muda mais, basicamente, como você deve ter visto no slide anterior, são as portas bloqueadas. Porta bloqueada é assim, é qualquer porta que não seja uma porta designada, nem um root, né, como a gente viu na aula passada. Se ela não é uma porta root, não é uma porta designada, então ela é uma porta bloqueada, tá certo? E essas portas bloqueadas, então, elas são divididas em duas portas aqui no Rapid Spanning Tree, como Alternate Port e Backup Port. E quais são a principal diferença entre elas, né? Então, primeiro, no caso do Spanning Tree original, quando você tinha uma porta bloqueada, ela estava bloqueada. Faz sentido, né? Ela estava bloqueada, uma porta bloqueada estava bloqueada. Para ela sair desse estado, ela ia demorar um pouco, né? Como você vê, ela ia ter que receber os BPDUs, ela ia ter que verificar se ela realmente deveria permanecer bloqueada ou ir para um estado de listening, depois de learning, aquele negócio todo. Aqui não, aqui, como você pode ver, o switch ele não descarta informações dessas portas, né? Ela sabe, por exemplo, que a porta alternate é uma porta alternativa para se chegar no root bridge. O switch sabe que existe aquela porta e que ela pode ser ativada a qualquer momento. Essa porta não precisa sair de um estado e ficar lá 30, 40 segundos esperando para chegar no outro. O switch já sabe que essa porta pode ser usada para chegar no root bridge. A mesma coisa com o backup port, né? Ele rapidamente, se for necessário, essa porta num primeiro momento ela pode estar como backup, porque ela causaria um loop na rede caso estivesse ativa, mas caso uma outra porta apresente algum problema e ele precise colocar uma outra porta para chegar em algum ponto da rede, ele pode usar essa backup port e ele vai fazer isso de uma forma bastante rápida. A diferença grosseira entre o backup e o alternate é que o backup não consegue chegar no root bridge e o alternate port é uma porta alternativa para se chegar na root bridge, tá certo? Então, basicamente, essa é uma das coisas que faz com que o Rapid Spanning Tree funcione mais rápido do que o Spanning Tree original, tá certo? Dessa forma, então, a tendência é que todo mundo use o Rapid Spanning Tree. Se você tiver um parque de switches que não aceita o Rapid Spanning Tree, você pode fazer com que mesmo os switches novos todos trabalhem com o Spanning Tree, e aí você não consegue, então, trabalhar com essas portas que mudam de estado bem rápido. Tá legal? Então tá, galera, esse vídeo ele vai ficando por aqui. Esse assunto Spanning Tree a gente vai demorar um pouquinho para voltar nele. Esses dois vídeos foram só para você saber o que eles fazem, mas como eu tinha dito no último vídeo também, Spanning Tree é uma coisa que você vai encontrar mais em redes grandes, né? A gente vai começar a fazer uma série de vídeos agora com a configuração de switch, né? E também eu estou deixando aí no canal Boson alguns vídeos bem basicões aí sobre Packet Tracer, que é um simulador de rede. Então, à medida que a gente for aprendendo a lidar mais com essa parte de configuração e com o simulador, vai ficar mais fácil falar sobre coisas como Spanning Tree, porque aí você vai ver como é que o troço funciona meio que na prática, né? Então a gente vai voltar a falar sobre Spanning Tree quando nós formos... vai demorar um pouquinho, vai ter alguns vídeos ainda na frente, mas quando a gente for falar sobre configuração de Spanning Tree no switch, a gente volta a falar sobre o assunto. Beleza? Mas pelo menos agora você já tem uma ideia aí do que é esse protocolo. Então é isso aí, galera. Agradeço vocês aí por estarem assistindo ao vídeo e até a próxima.